Bem-vindos ao canal Faminto com o chefe Marcelo Chagas e hoje eu trago para vocês um pão de cabotiá, um pão de abóbora. Vamos aprender? Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, comentar e comenta aqui para o chefe que receita de reaproveitamento você quer ver aqui na segunda-feira, que eu aguardo vocês para a gente trazer mais novidades. Para esse pãozinho de cabotiá, nós vamos precisar de 250 gramas de farinha de trigo. A escolha da farinha de trigo é muito importante. Farinha de trigo ideal para pão, ela tem que ter acima de 8% de proteína. Chefe, como que eu descubro isso? É só olhar atrás na embalagem que vai estar escrito. Tenho certeza que agora você vai chegar nos supermercados e vai verificar atrás quanto de proteína tem uma farinha. E olha, no Brasil é difícil encontrar de 8, viu? A gente encontra de 5, só as importadas que vão ser acima disso, tá bom? Essa farinha aqui ela é de 8%, tá? É uma farinha de uma marca específica, mas é muito boa e vale a pena. Vamos precisar de um ovo, vamos precisar de 30 gramas de açúcar, vamos precisar de 8 gramas de fermento em pó, tá? Que é o fermento biológico em pó. Se eu for usar o fresco, aquele fermento de padaria, é só triplicar a receita, tá, gente? Triplica 3 vezes o valor desse fermento, tá bom? Vamos precisar de 15 ml de óleo e 15 gramas de margarina, já tá reservadinho aqui, tá? E esquecendo, né? O sal, que é só uma pitadinha, água para a gente hidratar o fermento e água, se necessário, a farinha pedir, tá? Depende do dia, pede água, pede um pouco mais de farinha, a gente vai sentir isso. E a nossa abóbora cabotiá aqui, ó, linda. Sobrou, eu fiz um purezinho, sobrou um pouco na geladeira. Ela já está cozida, já está um purezinho frio, amassadinho, olha isso. É ela que vai ser a base do nosso pão, que vai trazer um amarelinho, vai trazer um sabor aí, tá? E além disso, vai precisar de uma forma. Eu vou usar essa forma aqui, ó, forma de bolo inglês, né, que a gente chama, para assar o nosso pão. Preciso untar? Sim, eu passei um pouquinho de margarina, bem levinho, ou óleo, pode ser, e salpiquei um pouco de farinha, só para não grudar o nosso pão, tá bom? Vamos à receita? Pessoal, para começar o nosso pão, a gente tem que ativar o nosso fermento aqui, a gente tem que fazer uma esponjinha. Então a gente pega o fermento, coloca um pouquinho da farinha. Ah, essa farinha aqui é uma farinha da marca Bung. Você encontra aí nos supermercados uma farinha escrita farinha para pastel, tá? Ou para massas frescas. Ela é ideal para fazer pão e você só compra de pacotes de 5 kg e é muito bom, tá? Vale a pena. Então a gente coloca um pouquinho de farinha aqui dentro. Lembrando, às vezes a esponja, eu posso pôr açúcar? Posso, mas se eu colocar açúcar demais, a esponja do nosso fermento ele vai criar vida aqui agora. Esse fermento ele retarda, ele fica lento, ele não vai para frente. É igual a gente quando come muito doce, tá bom? Então a gente põe aqui a farinha. Eu vou pôr um pouquinho de açúcar. Um pouquinho de açúcar eu animo ele. Agora se eu colocar açúcar demais, eu deixo ele lento e aí o seu pão vai demorar. Um outro segredo, eu posso pôr o sal agora? Não, porque se eu jogar o sal diretamente no fermento, eu mato o meu fermento e acabo com a ação dele, tá? Água morna, a água tem que estar morninha. Sabe aquela água que as mães aí vão me entender. Quando a gente vai dar leite pro bebê ou vai dar alguma coisa, tem que molhar na mão e sentir que a água tá boa de consumir? É esse ponto, tá? Coloca um pouquinho de água aqui, ó, vamos fazer a nossa esponjinha. Você percebe que ele já vai fazendo aqui umas bolinhas, que é o fermento já acordando, tá? Fermento, para quem gosta aí da panificação, é como um filho, né? Este não é o fermento natural. Qualquer dia o chefe passa para vocês aqui. Mas o fermento biológico, ele já dá este efeito aqui. E aí você vai deixar descansando. Enquanto ele estiver descansando aqui, eu vou deixar ele de ladinho. Nós vamos pegar a nossa farinha. Vamos pegar o açúcar. A gente vai misturar agora todos os secos, tá? Açúcar. O sal, que é uma pitadinha de sal. Lembrando que a cabotiá é uma abóbora um pouco mais docinha, então esse pão vai ficar mais pro docinho do que pro salgado, tá? Posso rechear, chefe? Pode, fica a seu critério, mas eu acho que é um pão já tão saboroso e tão nutritivo, né? Se você quiser fazer qualquer dia o chefe faz aqui para vocês com outro tipo de farinha.
sem famoso glúten, né? Mas aí eu faço pro pessoal da terça-feira, deixa comigo. Vamos lá. Deixa o fermento aqui, enquanto ele age. Deixa ele descansando. Daqui a pouco eu quero mostrar o resultado para vocês dele agindo. Estando quente o dia, ele vai agir mais rápido, o seu pão vai crescer mais rápido. Se não tá tão quente assim, ele funciona também, só que aí com frio ele tenta ser mais lentinho. É igual a gente no frio, né? A gente fica mais tranquilo. Então assim, ó, misturei aqui os dois. Opa, vamos entrar com o ovo aqui dentro agora. Deixa eu colocar aqui. Vamos pôr as nossas fontes de gordura aqui. Eu tô colocando manteiga e tô colocando aqui o óleo, tá? Deixa eu pôr pra cá. E aqui é o nosso purezinho de batata. Olha que coisa mais linda. Então você só amassar ele, pessoal, tá? Ele vai lembrar um pouco aí do famoso pão de batata, mas aqui não vai recheio, né? Que o nosso caso aqui é diferente. Talvez não precise de tanta água, porque quando eu uso abóbora, perdão, ela já é úmida, ela foi cozida na água, essa abóbora, então ela já tem um pouco de água na sua composição. Agora é a parte que a gente vai mexendo aqui. Olha, o fermento já está começando a agir aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Vamos lá, vamos misturando. Então, o cheiro do fermento é uma delícia. Fica aquele cheirinho, vai ter um cheirinho de pão aqui hoje no estúdio, que vai ser a coisa mais incrível. Hoje a minha amiga Kátia come, viu, gente? Que ultimamente eu ando fazendo muita coisa com carne e ela não come porque ela é vegetariana. E hoje ela vai comer, porque tem pãozinho. Ó, ele vai dando ponto, daqui a pouco eu já vou entrar com a mão, tá? Vamos ver se vocês conseguem dar uma olhada aqui, ó. A bancada minha já tá higienizada, só pra vocês saberem. O fermento ele deu uma agida já, olha isso, ó. Ele já vai se formando. Eu vou dar aqui mais uns 5 minutinhos para ele agir. E aí eu já volto com vocês aqui pra gente já colocar ele aqui dentro e começar a trabalhar o nosso pão, tá bom? Pessoal, o fermento prontinho. Olha como ficou esse fermento. Olha que coisa mais linda. Ele cresce, gente. Ele é vida, tá? E aí a gente vai jogar aqui dentro agora, ó. Vamos lá. Agora a gente vai fazer um trabalhinho que é muito legal aqui. Primeiro a gente vai dar uma mexidinha para o fermento incorporar. Depois a gente vem com a mão. E aí eu já deixei ali do ladinho um pouquinho de farinha de trigo, porque pode ser que peça a farinha de trigo, tá? Que é a hora que a gente vai sovar este pão. Falar em pão, quero mandar um beijo para minha amiga Carla Volpato, que ela se viu aí no momento difícil da vida, se aventurou a fazer pão e tá indo super bem. O chefe tá passando umas diquinhas para ela. Tá valendo muito a pena. Carlinha, mais uma receitinha aí para você, hein? Ela falou, olha, tô assistindo todos os vídeos do canal, chefe. Tem algum pão aqui, ó, do pessoal que curte pão, tem uma receita no meu canal aí, que é o pão de Viena, que é o pão de hambúrguer e o pão de cachorro-quente, que é a mesma massa, tá? Pretendo fazer sonhos para vocês, dantes. Tá vindo bastante coisa aí. Vamos trabalhar um pouquinho aqui, só para não grudar tanto. Lembrando que eu entrei com um pouquinho da água do fermento, por isso que eu tô entrando com um pouquinho de farinha, tá? Só para ajustar, que eu já vou levar para a bancada. Agora é hora de trabalhar com a mão. Vamos dar uma trabalhadinha aqui. Ó, uma dica aí, ó, pessoal, vai trabalhando com uma mão só e a outra mão você deixa livre. Por caso você precisar pegar uma farinha, alguma coisa, tá fácil, a mão tá limpa, né? Você trabalha com as duas, aí você fica perdido, né? Você fala, meu Deus, e agora? O que eu vou pegar? Vamos pôr um pouquinho de farinha na nossa bancada aqui. E vamos trazer a massa pra cá. Uma raspadinha. Esse bowl nós vamos usar ele novamente, tá? Essa tigela aqui, então a gente não joga fora, deixa ela aqui do ladinho. E agora é a hora que a gente vai trabalhar essa massa aqui. Agora você pode ir com as duas mãos, tá? Porque agora é a hora da força, né? Fazer pão é gostoso, né? Olha, gente, tira todo o estresse.
Sovamos a massa aqui mais ou menos uns 10 minutos, tá? É o tempo que você vai sovar na sua casa. Chefe, como que eu vou saber se a massa já tá boa, tá? Deixa o chefe tirar isso aqui. Como que eu vou saber? O ponto da massa, tá? Eu não posso rasgar a massa, tá? A gente vai dar uma estrangulada nela, então a gente vai pegando um pedacinho da massa. Ó, estrangulou, apertou. Agora é a parte que a gente abre ela em direção, tipo a uma luz, alguma coisa assim, tá? E aí você vai ver que ela vai se formar um véuzinho. A gente chama isso de ponto de véu. Quer dizer que a massa está no ponto perfeito. Essa hora eu posso parar de trabalhar ela e ela vai para o bowl agora descansar novamente no segundo descanso. E neste momento aqui, eu posso cobrir com pano de prato, tá, gente? Não tem problema. O chefe aqui vai colocar um plástico filme, que eu acho mais higiênico. Minha mãe fazia pão e ela colocava cobertor. Quem que vai lembrar dessa história aí? Conta pro chefe. Era muito gostoso, né? Quando colocava... Eu lembro que ela falava, não deita na cama, tem pão. E aí o pão ficava lá debaixo do cobertor, como se fosse um filho. E um pão é um filho, né? Ó, ficou assim fechadinho. Agora a gente vai deixar descansar aí por volta de meia hora, 40 minutos, que o pão vai fermentar, ele vai dobrar de tamanho. E após isso que nós vamos modelar esse pão, colocar na nossa forma. Aí ele vai para a terceira fermentação. Opa, segunda, né? Segunda fermentação. E aí sim ele vai assar, tá bom? Então, o chefe já volta com vocês. Olha o nosso pão como ficou lindo. Ó, vamos tirar aqui o nosso plástico. Olha como que ele dobrou de tamanho. Isso é a fermentação, tá? Neste momento aqui, olha isso. Eu tenho que... Tá cheio de bolha, olha. Esse pão vai ficar muito lindo. É a hora que eu quebro ele, tá? Por que a gente faz essa quebra aqui? A gente precisa liberar o gás carbônico dele. É muito necessário isso para que ele volte a crescer novamente. Olha isso, que lindo. E já tira daqui e já vai direto para nossa forma. Você pode modelar de outra forma? Pode. O chefe vai colocar direto aqui assim, ó, bem simples de fazer, para você não ter tanto trabalho em casa. Deixa eu só arrumar ele aqui dentro. Sabe o que eu gosto de fazer? O chefe vai dar uma dica para vocês agora. Um pouquinho de azeite aqui, ó, na mão, que aí a gente consegue arrumar ele. E o azeite não atrapalha, pessoal. Traz um saborzinho ainda. Na hora que eu vou organizar ele aqui. E aí ele vai para nossa segunda fermentação, que é a parte final, para depois ele assar. Agora eu vou levar ao forno, mas eu vou levar ao forno de uma forma diferente, tá? Se o seu forno não chegar a 35 graus mais ou menos, essa temperatura, você vai fazer aquela técnica da avó, né? Vai botar o cobertor por cima, um pano de prato aqui para que ele cresça um pouco, mais um pouquinho, para ele crescer para depois a gente poder assar, tá? O meu forno aqui, ele já faz essa fermentação. Uma outra dica, liga o seu forno, desliga, coloca lá um pouco de água com uma forma bem quente, joga a água e deixa ele lá dentro também. Isso ajuda a fermentar ele mais rápido, principalmente em dias frios, tá bom? Mais uma diquinha aí do chefe para vocês. Vamos lá? Esse forno aqui, ele já é preparado para isso, então ele já é uma fermentadora. Eu vou deixar ele aqui fermentando um pouquinho. E aí ele vai crescer mais ou menos aí em torno de 20 a 30 minutos. Você vê que você vai acompanhar. Ele dobrou de tamanho ali, ele já subiu um pouquinho na forma. Já vamos assar ele para daqui a pouco a gente saborear com uma deliciosa manteiga. O pão ficou fermentando aqui no meu forno, se foi na sua casa, com a coberta em cima, com o pano de prato, ou dentro do forno, tá? Do jeito que o chefe ensinou. Tira o pão aqui, olha isso, gente. Só para vocês verem, ele tá bem bonito, cresceu bastante. Olha isso, como ele ficou. Ficou bem bonito, cresceu bastante. E agora o chefe vai colocar ele para assar. Vamos assar ele até ficar douradinho, mais ou menos aí 30 minutos no máximo, a 180 graus, tá bom? Então vou pôr de volta aqui no forno. E agora eu vou ligar ele para assar mesmo, 180 graus. E vamos por 30 minutos. Beleza, agora é só aguardar, sentir aquele cheirinho de pão saindo do forno, preparar aquela manteiguinha deliciosa e vamos saborear um pão. Então o chefe já volta com vocês. Agora a gente vai tirar o nosso pão do forno. Ele demorou em torno aí de 40 a 45 minutos no meu forno aqui. Você acompanha no forno aí da sua casa, tá bom? Vamos lá, deixa eu tirar com as duas luvas aqui, para não correr nenhum risco, que tá bem quente.
Olha que pãozinho mais bonitinho. Prontinho. Tá macio. Vamos só passar uma faquinha aqui do ladinho pra gente desenformar ele. Pra ver se tá soltinho. Não vai sair muito facinho. Agora é só virar. Uau! Pão prontinho. Tá quentinho, gente. Tem noção. Vai fumaçar a hora que eu cortar. Deixa aqui do lado. Vamos cortar o pão agora. Uau, olha que amarelinho. Prontinho. Agora é só comer com uma deliciosa manteiga, que eu já preparei aqui, ó. Manteiga, a minha sem sal, coloquei um pouquinho de sal aqui dentro. E se deliciar. Eu vou fazer essa inveja para vocês aqui um pouquinho, para que você faça esse pão aí na sua casa, tá? Olha isso. Olha, a manteiga vai derretendo, já vai grudando aqui, ó. Vocês perceberam isso? Gente, tá bem quentinho, tá fumaçando, tá uma delícia. Faça esse pão em casa. Aguardo vocês aí no comentário do vídeo. Esse pão é delicioso e facinho de fazer, tá bom? Um grande beijo do chefe e a gente se encontra amanhã. Vamos pro chefe?